E a gente vai iniciar isso aqui, a gente vai para a aula 14. E hoje a gente vai falar sobre stock market, a bolsa de valores, no sentido mais estilo Buffett e Menger, chamado de value investing, né? Então é bem importante saber sobre isso também, obviamente. Finanças e economia para mim é a mesma coisa, no fim. Bom, primeiros pontos que a gente tem que falar sobre essa questão. Os preços de ações não refletem a informação do mercado total. Então, preços de ações refletem uma informação parcial do mercado. Você pode usar ele para entender as flutuações de mercado. Por que o preço do petróleo desceu demais no início de 2020? Óbvio que foi a guerra, o começo da guerra com a Ucrânia. 2022, na verdade, né? Mas enfim, as razões de flutuações de preço de commodities podem ser vistas assim no preço que a gente vê nos charts, né? Só que somente informação parcial desse mercado e não total, como alguns dizem, e algumas versões da hipótese do mercado eficiente. A informação é o asset mais importante, por isso que insider trading por alguns é considerado crime, né? Informação é maior que qualquer outra coisa em relação ao mercado. E funções de probabilidade são limitadas, né? Em opções se consegue melhor, né? Então tem empresas que fazem o que é chamado High Algorithm Trading, que é algorithm trading é basicamente você usar algoritmos para fazer transações. Normalmente em options. Eu já li alguns livros sobre, é bem interessante, muito importante estudar esse tema. Mas é uma coisa mais focada em options e não necessariamente nas empresas em si, na minha opinião. Então, probabilidade bayesiana e markoviana é limitada aqui. O que é a probabilidade bayesiana? Com base no histórico dos preços e flutuações de padrões do mercado. E markoviana é os dados atuais do sistema. Eu sempre explico a diferença entre probabilidade bayesiana e markoviana com chuva, né? Então, a bayesiana você usa o histórico da chuva ao longo dos anos para prever, ou meses ou dias, para ver se vai chover amanhã ou não, além dos dados atuais. Mas a markoviana você usa os dados atuais apenas para ver. Então, você olha para o céu agora, com base em dados meteorológicos, precipitação do ar, velocidade do vento e dados de satélite, e você tenta entender, ok, qual que é a probabilidade de chover hoje, né? E tem formas de você juntar os dois, né? Como Hidden Markov Models, mas enfim, não é o ponto aqui. Isso daqui é limitado em relação ao mercado de ações. Então você não tem informação total. Mesmo tendo bastante informação, você não consegue, de fato, saber se tal empresa não vai performar somente com base nos preços, né? Então, technical analysis, que é basicamente você analisar gráficos, isso aqui é muito importante, tá? Isso daqui você pode ir lá no seu curso de economia, ou com os caras que gostam de trading lá, que você conhece, seus amigos e tal. A análise de gráficozinho é lixo. Lixo. Você pode usar assim no aplicativo lá de investimento, pode usar. Eu até já mostrei no canal como faz, né? Fibonacci, várias ferramentas ali, Bollinger Bands, pode usar tudo isso. De certa forma é bom para você ver os dados de uma forma melhor. Mas isso daqui, você ficar analisando. Eu já li livros só sobre isso, só sobre técnica de análise. Isso aqui é lixo. O Graham fala que é lixo, por exemplo. Benjamin Graham. Buffett, Menger, entre outros. Todo mundo de Value Investing. Isso aqui no geral. Eu tenho bons livros que eu já fiz desenho no Instagram que usam técnico-análises como fundamento análise. E algumas coisas que eles falam de técnico-análise são interessantes no mercado de Forex, por exemplo, mas no geral é lixo. No geral. Não faça curso sobre esse tema, na minha opinião. E por fim, entenda que o Lambda
o lambda tende a ser maior que zero, né? Significa que você tem causa aqui, né? Teoria do caos, equações não lineares para lidar com esse problema em relação à predição desse mercado de ações. Então, esses são os pontos mais importantes, né? Então, tirando essa parte, vou voltar aqui para alguém que quer tirar um print. Vamos agora para os elementos associados a uma ação. Você tem dados de empresas como EBITDA e EBIT. Que é basicamente earnings. Aqui, earnings. Que é ganhos, né? Antes, before. Interest, que é juros. E impostos. Por taxas. Então, ganhos antes de juros e impostos. Juros é o juro que você paga de dívida. O EBITDA, ele adiciona duas coisas, que é depreciação e amortização dos assets. O Buffett, o Menger e o Graham, principalmente o Graham sobre security análise, e tem um livro do Graham só sobre análise bancária do ponto de vista de analisar dados de relatórios financeiros, etc., de empresas. O EBITDA, eu sei que muitos discordam disso, desculpa, mas é inútil. Na questão da depreciação e amortização, porque depreciação é um custo contínuo, Buffett vai dizer. Pensa comigo, se é um custo contínuo, como eu consigo calcular o futuro? Ah, você tem a porcentagem padrão na tal empresa, que aí você consegue meio calcular o quanto provavelmente você vai pagar de depreciação no futuro. Mas não importa. Depreciação é um custo contínuo. Você fazer inferências, mesmo com base estatística de depreciação futura e amortização, no fim é um custo contínuo e deve ser visto dessa forma, e não futuro. Então o EBITDA normalmente é visto no contexto de Value Investing como não tão útil quanto as pessoas pensam. Então, guarda o EBITDA daí que eu vou apagar. Qual é o próximo? É o Earnings Per Share. Esse com certeza deve ser útil, certo? Porque todos os aplicativos mostram isso, né? São os ganhos por ação. Então, quanto a empresa ganha pela ação que ela vale hoje, né? Vamos supor que a empresa tem $30 por ação, ela ganha uma taxa de, sei lá, milhões de dólares por ação, milhares de dólares por ação, enfim, não importa. A questão é que é o ganho por ação. E normalmente também é visto como inútil por quem é de Value Investing, né? Buffett, Menger, por exemplo. Eu já vi vários livros, como o do Peter Lynch, por exemplo, falando que isso daqui é útil, né? Em alguns contextos, dependendo da empresa. Só que, por que é útil? Porque você tá falando que, ok, ela tem ganhos associados à ação que ela tá agora, mas o preço da ação, ela não necessariamente reflete o preço do asset que a gente tá falando, né? A gente vai falar isso posteriormente. Não é tão útil assim quanto as pessoas pensam. Book per value share. Tem as equações certinhas para isso daqui, eu não vou mostrar nessa aula. Também é visto como não tão interessante no Value Investing, você analisar isso daí. Dividendos per share. Esse daqui deve ser interessante, né? Porque todo mundo não fala, eu quero uma empresa que paga dividendos, né? É o DPS. Então, dividends per share. O Graham também fala sobre isso. Em outra aula a gente vê com detalhes de cada um, a equação para cada um, que é muito simples. Dividendos que eles pagam por ação, uma empresa que paga mais dividendos é melhor. No curso do canal de economia, eu mostrei como ver, por exemplo, usar sites para ver quais empresas pagam mais dividendos e tal. Normalmente não são as empresas melhores, tá? Até, se não me engano, não pagam dividendos. Tem várias empresas que não pagam dividendos. Então, não necessariamente uma empresa que paga dividendos é algo bom. E não é porque tá alto que... Às vezes, na verdade, pode ser um sinal ruim que ela paga muitos dividendos. Ela quer agradar
os shareholders por razões que não tem a ver com o crescimento dela futura, né? Então, às vezes é melhor ela não pagar dividendos e investir na própria empresa. Então, não necessariamente uma empresa que paga mais dividendos é uma coisa boa. Guarde isso, né? E isso aqui não é a minha opinião apenas, tá? Essa opinião é literalmente a opinião que eu li em livros do Buffett, que eu li nos livros do Clayman, nos livros de investimentos que eu já fiz a resenha no Instagram, né? De todos esses livros que eu poderia estar aqui, né? Associados a esse tema, sobre Value Invest, né? Então, eu li a maioria. Ainda faltam alguns dos principais, mas eu li bastante deles. E essa é uma visão interessante. Beta, inútil também. Beta é a volatilidade das ações. Normalmente, em options, isso daqui pode ser útil, que a gente é outro tema, mas normalmente não é útil a volatilidade da ação em relação aos ganhos. É claro que quem é de hedge fund, coisa do tipo, vai falar que o beta é uma das coisas mais importantes, a volatilidade, né? Você precisa da volatilidade do asset para você entender se a capacidade de a gente fazer lucro através dele é maior. Mesmo situações de 6 meses, né, de investimentos, mas essa é outra história, mais para options, né. Então, para options, esse argumento tá vale, mas tirando options, não. E qual que é o foco maior, assim, do Value Investing? São algumas coisas bem pequenas. Primeiro, Return on Equity. É uma das coisas que o Buffett, por exemplo, fala como a mais importante em associadas a você entender se uma empresa, ela realmente, do ponto de vista de investimento, né, de longo prazo, ela é importante, que é uma porcentagem, né, vamos supor que seja 30% de value equity, isso aqui você pode ver facilmente para qualquer empresa, né, tu vai pôr lá, Apple Return on Equity, coisa do tipo, no próprio relatório financeiro também. Eu fiz aulas no canal sobre como ler relatórios financeiros, até a música da Nintendo, da Toei, enfim, empresas de animação. E outra coisa que é importante, cash flow. Depende da empresa, né? Se for um setor industrial, não é importante. Até o Buffett já falou várias vezes. A Tesla, por exemplo, por que ela tem um cash flow baixo? Porque é uma empresa, é uma indústria que precisa reinvestir em si mesma continuamente. Então por isso que é baixo. Então, não necessariamente cash flow é útil para todas as empresas, depende do setor. E uma coisa chamada Net Present Value. Net Present Value. O que é isso aqui? Net Present Value. Isso daqui é basicamente o valor, o que a gente quer é o valor descontado da ação. O Graham falava sobre isso toda hora, né? No livro Security Analysis, né? Recomendo muito a leitura. É um livro relativamente grande, mas é uma boa leitura. O que você comprar a uma margem descontada é abaixo do que ela vale. Então você nunca compra uma ação que está acima do valor que a empresa vale. Tem várias formas de você ver o relatório em relação a isso do financeiro da empresa para entender se ela está abaixo do valor que ela deveria estar. E você tem o que é chamado de desconto de cash flow, que é o DCF. Que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o quanto entra na empresa de dinheiro. Em vendas, né? O fluxo de caixa tem que ter venda, senão a empresa tá roubando, né? Pra entrar dinheiro tem que ter venda. De alguma forma, serviço, sei lá. E a equação dele é a soma do cash flow da empresa, quando o dinheiro tá entrando. N, num tempo N, né? Na verdade, N. Um tempo N. E 1 mais R elevado a N. Esse R, ele é o discount rate. Então esse R é a taxa de desconto, que no caso do Buffett, ele usa o título de 10 anos dos Estados Unidos. Vai ter uma aula sobre títulos, talvez já. Eu já falei sobre isso em outras aulas de outro curso. Dos Estados Unidos. Se eu não me engano, tava 4 ponto alguma coisa por cento esses dias, né? Então vamos supor que seja. Esse R vai ser 4,008, vamos supor, por cento.
Aí aqui você põe o cash flow da empresa ao longo do tempo, né? Esse N é uma relação temporal. Então N vai começar igual a 1, depois é 2, 3, até, enfim. Porque ao longo do tempo, é a soma ao longo do tempo do cash flow da empresa, ao longo do ano, 2 anos, 3 anos. E você quer calcular o que é o future cash flow. O que é o future cash flow? Com base na taxa de desconto de 10 anos dos Estados Unidos, tu usa isso como não uma relação absoluta de probabilidade, mas uma dica para tipo, um referencial para você entender, com base no estado atual da economia americana, qual é o provável crescimento daquela empresa, com base no cash flow que ela tem agora. Então é básico. E com base no que ela tem no passado, né? Então, return on equity, cash flow, net present value, você entender o valor da empresa em si e comprar um valor descontado. E entender o fluxo de caixa futuro provável da empresa no futuro, né? Essas são as coisas importantes, no geral, para Value Investing, né? Para noção, no estilo Buffett e Menger de investimentos, né? Que é que eu acredito, e mesmo outros autores dessa vertente acreditam mais ou menos essa mesma coisa. O Klarman, por exemplo, Seth Klarman, acho que é assim, Seth Klarman, entre outros autores, acreditam dessa forma, né? Então, mas isso não é o suficiente, né? Tu tem que entender relatórios financeiros, conseguir ler por exemplo, eu quero investir na Nintendo. O que eu faço? Eu vou ler os relatórios da Nintendo nos últimos anos, eu tenho que entender o mercado da Nintendo, os produtos que ela oferece, e entender, por exemplo, o Switch 2 está, na minha opinião, falhando no momento, preços muito altos da Nintendo, o que pode fazer ações caírem no futuro. Eu não olhei no momento, mas o que é uma dica? Quando a empresa tá na merda, você compra. Tu não compra quando ela tá na alta, tu compra quando ela tá na merda. Quando você sabe que ela tá na merda, e você acha que a Nintendo vai falir? Claro que não, cara. Você acha que o Zelda vai parar? Mario? Não. Mas se cair muito, é a hora de que a compra deve ser feita. Você vai comprar abaixo do Net Present Value. Abaixo do valor que tá de mercado da ação. Essa ação tá um valor abaixo do que ela vale. E, obviamente, a Nintendo provavelmente vai crescer. Provavelmente tu tem que entender a empresa em si. E é uma questão meio que subjetiva, porque tu tem que entender do mercado de games em si, como um todo. Dos seus concorrentes, etc. Então é uma questão também que tem uma análise fundamental, né? Com base não em gráficozinhos, mas em dados que você pode realmente entender. Então é isso.